Então, pessoal, como é que vocês estão? Vamos continuar aqui, então, atuando nos nossos scripts aqui, né? Fazer um pouco de automação utilizando os nossos testes de API que a gente já fez. Aqui eu começo mostrando para vocês um pouquinho desses snippets, né? Que o Postman coloca os mais utilizados aqui, então, para facilitar a nossa vida. Né? Então, se a gente chega aqui, eu coloquei alguns relacionados a variáveis, tá vendo? Mas aqui a gente tem vários outros. A gente pode ali ensinar como enviar uma requisição, como a gente consegue fazer um teste, né? Verificando a parte do bar. Então, já facilita bastante o que a gente quer fazer. E aqui é o que a gente pode explorar a nível de ambiente, né? Então, quando a gente faz automação aqui, utilizando esses scripts, a gente acaba setando bastante variável de ambiente. Então, por isso que é importante a gente entender esse escopo. Então, assim, o que eu fiz aqui? Primeiramente, eu adicionei, né, uma variável aqui, a gente pega uma variável de ambiente, que é essa base URL collection, tá? E ela vai vir o quê? Nula, porque não existe isso aqui setado a nível de ambiente, porque ela é a nível de collection, justamente. Essa daqui, ela já vai ter, porque ela está setada o quê? A nível de collection, tá? E aí, o que vai acontecer? Depois eu pego aqui e seto uma nível global. Então, eu pego a variável a nível global, tá? E coloco qualquer coisa aqui. Então, vamos botar aqui, teste 2. E aqui a gente faz justamente, né, dar um get nele. Então, aqui vamos pegar e dar um get nele aqui para ver o que vai acontecer. A gente pode simplesmente pegar aqui, copiar, vamos colocar aqui, e ver o que ele vai retornar. Então, beleza. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu substituir aqui em cima. E aqui vamos enviar para ver o que ele vai fazer. Então, se a gente vier aqui agora no console, ele vai mostrar o que aconteceu com essas variáveis. Então, o primeiro console logger, ele está mostrando, né, justamente a variável global, tá? No segundo, ele pega novamente e mostra para a gente a variável collection, que já estava setada. Em seguida, ele vai setar essa variável global para teste 2 e vai mostrar o que aconteceu com ele aqui, teste 2. Tá? Então, mostra aqui, né, como é que funciona esses escopos. Pronto, beleza. Então, partindo, né, do pressuposto aí que vocês vão explorar toda essa parte de console log, de ambientes, vamos partir agora para os nossos snippets, né? Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai utilizar uma função aqui de teste, que é o pm.teste. Tá? A gente utiliza ele para fazer, então, as nossas asserções. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar para vocês que a gente tem várias formas de fazer a mesma coisa. Como eu já havia explicado, a gente, né, com o BD, a gente tem liberdade de fazer o que achar melhor, assim, no sentido de compreensão daquele teste, né? Então, perceba, aqui a gente pode verificar o valor do status code, a gente pode verificar uma string de retorno relacionada àquele status code, a gente pode verificar uma propriedade chamada code, tá? Então, essa propriedade aqui, se a gente fizer uma requisição aqui, lembra que a gente salva uma resposta? Então, nessa resposta, ele mostra aqui, ó, tá vendo? Code, type e message. Então, justamente isso é uma propriedade chamada code que ele está retornando ali. Então, a gente também consegue fazer essa validação nos nossos testes. E a gente também consegue alinhar com outro tipo de validação e dizer, tá, que esse tipo de propriedade aqui retorna um número, né, um 200. Ou, inclusive, usar esse modelo aqui do PM expect, né, chamando, então, pm.response e fazendo essa asserção de que ele tem um status 200. Então, vamos aqui enviar e ver o que ele vai fazer. Então, ok, né, se a gente clicar aqui na parte de test results, ele vai passar tudo isso daí. Se a gente colocar qualquer outra coisa aqui que não seja 200, por exemplo, um 400, ele já vai falhar exatamente naquela seção ali. E as outras, ele não vai dizer que passou. Então, na verdade, isso é uma boa prática, né, na hora de testar, a gente não colocar várias asserções não relacionadas, né, porque senão ele não vai saber qual que ele vai ter que ter aquela responsabilidade de verificar, né, então ele verifica mais de uma coisa diferente aqui, né, de retorno diferente, então não é legal. Nesse caso, a seção específica para o 200, ok? Próxima validação que a gente pode fazer aqui com o Postman é justamente verificar as propriedades. Então, aqui nas propriedades a gente pode ver, deixa eu pegar aqui, se as propriedades do bar elas estão corretas. Então, uma coisa que a gente pode verificar a partir do console log, justamente para ter uma melhor visualização, é chamar o response.json aqui. Então, esse método aqui, ele coloca uma visualização, né, com JSON, fica mais fácil do que pegar ele todo como texto. Beleza? E aqui a gente pode verificar, por exemplo, a gente chama essa propriedade aqui, ó, code, né, e dessa resposta, e também tipo. Então, lembra que a gente tem esses dois tipos aqui, sendo que o código tem que ser um número e o tipo tem que ser uma string. Então, a gente poderia fazer isso para uma mensagem também, né? Então, dizer que a mensagem deve ser uma string. Então, a gente pode fazer uma verificação bem completa. A gente também pode fazer a verificação que o texto da resposta tem que incluir, né, essa propriedade aqui, tipo. Okay? Então, se a gente fizer isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ó, então, ele não falhou nada, tá vendo? Então, nesse caso, como a gente está fazendo várias acessões relacionadas ao body, então a gente pode agrupar. Beleza? A mesma resposta. Então, properties from body are correct. Então, isso daqui também tá bem legal. A gente também pode verificar um cabeçalho. Então, propriedades do cabeçalho, a gente pode testar dessa forma. Por exemplo, eu quero verificar um content type. Aqui não tem só o content type, tem outros, né? Então, se a gente vier aqui em headers, a gente pode verificar data, a gente pode verificar tipo de connection, os métodos permitidos, né? Mas nesse caso aqui, meu teste, eu vou incluir somente o content type, tá? Então, ele vai passar. Beleza, então isso daqui vai ser, em essência, o nosso teste. Depois que a gente fizer esse teste, vamos passar para o nosso login, tá?
No nosso login, a gente pode fazer exatamente, né, a mesma coisa. Aqui eu coloquei para vocês, né, aqui a gente não vai utilizar essa parte aqui. Porém, eu já deixei pronto para mostrar para vocês que é possível a gente enviar uma requisição. Tá? Eu vou fazer uma requisição, mas em outro endpoint. Então, se vocês quisessem, por exemplo, criar um usuário e testar um endpoint de login, vocês poderiam também. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, o que eu fiz aqui, eu poderia dar um send request, passar, então, uma requisição, né, o corpo da minha requisição, com a URL, né? Nesse caso, a URL eu posso escrever na mão, só que não é muito prático, eu posso recuperar a partir da variável de ambiente e concatenar com a rota. Aqui eu passo o método, passo no cabeçalho, tá? O body, então esse body ele pode ser escrito dessa forma, lembrando que aqui eu estou passando no modo raw, né? E passando esse método stringify para que ele possa fazer a transformação daquele body, tá? E aqui eu fiz um console log aqui, você pode fazer esse console log para fazer a depuração dessa resposta. Mas nesse caso aqui eu não vou utilizar essa requisição aqui, era só para mostrar que vocês podem até testar aí depois para facilitar, beleza? Então aqui o que eu vou fazer? Vou deletar, então só para mostrar que vocês podem fazer esse teste aí, né? Como até como um desafio. E eu vou fazer os testes aqui após o retorno dessa execução. Tá? Então, o primeiro teste que eu vou fazer aqui vai ser um teste relacionado justamente ao status code que a gente já fez. Então, aqui, inicialmente, tá, eu vou utilizar esse método JSON na resposta, vou verificar no console log, em seguida, né, eu vou fazer a verificação do status code, né, se ele tem essa propriedade type, por exemplo, tá, e em seguida se ele tem esse cabeçalho. Então, eu estou fazendo várias responsabilidades em uma coisa só. Não é interessante, mas eu estou fazendo semelhante ao que eu fiz no primeiro para ver o que vai acontecer. Então, como tá a mesma coisa do outro, ele vai passar. Então, status code 200. Se eu colocar aqui message, ele também vai passar porque tem essa propriedade. Se eu colocar aqui qualquer coisa, ele já vai reprovar aqui nesse teste, né? Então, ele vai dizer que não tem essa propriedade qualquer coisa aí, tá? Então, eu vou deixar aqui a message, tá? Beleza. Depois disso, a gente pode fazer outro tipo de verificação, como, por exemplo, verificar se a resposta do login tem um tempo razoável. E aí, a gente pode utilizar, tá, esse método aqui, de verificação. Isso, inclusive, tem um snippet aqui relacionado, tá? Que ele vai executar em menos de 200 milissegundos. Então, aqui a gente pode utilizar o PMExpect, tá? E ele tem essa propriedade aqui de response time, tá? Que é o tempo para completar uma requisição. E ele tem que ser abaixo de 200. Então, se a gente executar aqui, opa, deu 213. Então, não tá legal aqui, essa API talvez possa melhorar esse retorno, tá? Então, isso aqui a gente vai manter, inclusive. Beleza. Outra coisa que pode ser interessante aqui, a gente também validar, isso para qualquer tipo de requisição. Você vai validar o esquema, tá? Então, vocês sabem que numa API, né, uma requisição, o que é enviado na requisição, ele tem um esquema, uma especificação, né, um modelo ou uma estrutura, como a gente pode dizer. E a gente pode fazer essa verificação também. A gente pode fazer essa verificação a partir da seção das propriedades, por exemplo, ou a gente pode fazer a partir de um esquema. E como é que a gente faz? O corpo mínimo de um esquema é esse daqui, o corpo mínimo, tá, pessoal? Então, olha, isso daqui seria um corpo mínimo. Então, o esquema, a gente vai definir nele o tipo, né? Então, isso aqui vai ser um objeto. A gente vai definir as propriedades dele. Então, o que vai ter ali naquela resposta, né? Então, a gente vai ter uma propriedade código que vai ser do tipo string, um tipo que vai ser do tipo string e uma mensagem que vai ser do tipo string. Beleza? Por exemplo, a gente pode colocar, na verdade, esse esquema é a gente que cria, ok? Então, não precisam muito se preocupar com isso. Então, aqui, na verdade, o código ele vai ser do tipo number. Vamos botar aqui, number. Pronto. Vou colocar, pode ser integer, pode ser qualquer coisa que a gente pode também avaliar, assim, um booleano, né? E aqui são o que é requerido no retorno dessa mensagem. Então, é requerido, né, um código, o tipo e a mensagem. Beleza? E como é que a gente faz para verificar, então, esse esquema básico que foi retornado? A gente utiliza esse teste aqui, ó. Esquema is valid. Então, a gente passa então, a resposta, né, e verifica se essa resposta vai bater com esse esquema. Então, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Olha, ele deu erro aqui na parte de desempenho, né, response time. Beleza? E aqui o esquema passou. Se eu chegasse e colocasse aqui, por exemplo, uma string, né, no esquema, e executasse novamente, tá? Ele daria erro no esquema. Tá? Então, é esperado então, que o esquema satisfaça, né, isso aqui, o data.code deveria ser uma string. Se a gente retirasse o code do required, tá? Ele ainda não passaria. Beleza? Então, ele ainda teria problema. Porém, então quer dizer que ele vai validar tanto o que é requerido, quanto o tipo daquela propriedade, o que é bem legal para a gente validar numa API. Beleza? Então, deixa eu agora retornar aqui, vou botar aqui number.
E agora ele vai passar tudo bonitinho. Beleza. Aqui a gente salva, então salvamos os nossos testes. Vamos agora vir para o nosso get by username. Então, no nosso get by username, aqui eu já vou utilizar o seguinte, ó. Eu vou reutilizar aqui outros comandos que a gente já tinha visto. Então, a gente pode reutilizar isso daqui, tá? Se a gente quiser. Mas aqui eu vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma automação sequencial aqui para facilitar a nossa vida, do que escrever um monte de pré-request script, tá? Então, aqui ó, é a mesma coisa. Então, aqui eu estou seguindo o mesmo processo. Então, beleza. Então, para esse caso aqui, tá ok. Vamos ver aqui agora. Acho que só essa funçãozinha aqui tá suficiente. Eu queria mostrar somente esse ponto para vocês. Vamos fazer a parte de delete user para a gente finalizar, então, tá? Na nossa parte de delete user, tá? Aqui, já vou até tá testando aqui, né? As requisições antes da gente fazer o envio. Mas aí eu vou mostrar para vocês outras formas, tá? Então, no caso do delete user aqui, a gente pode verificar, então a gente pode verificar se o username está sendo recuperado aqui, né? Então, a gente verifica o username primeiro, porque a gente tem que garantir, né, que esse username, né, que esse usuário, ele foi cadastrado. Se ele não foi cadastrado, a gente tenta deletar ele botão 404. Então, a gente pode fazer essa verificação, inclusive, antes. A gente pode fazer um send request ali, né, no pré-request script, que é o que eu tinha antes, inclusive, tá? Então, eu posso fazer isso aqui. Ou eu posso criar na mão, a partir do create user, e depois fazer o delete. Então, tem essas duas opções, tá? Então, aqui eu vou só... deixa eu comentar. Para fazer comentário aqui é normal, tá? Então, a gente pode utilizar, então, esses nossos asteriscos aqui com a barra. Beleza. E como é que a gente pode fazer a recuperação, então, desse username? Será que a gente precisa setar na mão esse username? Então, na verdade, não precisa, né? O que a gente pode fazer para facilitar a nossa vida? A gente pode, justamente, setar um username. Então, setar um username, para esse caso, é muito interessante. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente vir aqui, então, é uma funcionalidade do Postman mesmo, e setar, né, uma string como uma variável. Tá? Então, a gente chega aqui, set as a new variable. Então, ele vai pedir, né, um nome. Então, aqui eu vou dar um nome de username. Aqui o value, então pode ser um value inicial mesmo. E aqui o escopo. Então, aqui vai ser um escopo, vai ser um escopo a nível de collection. Tá? E aí, eu vou setar a variável. Pronto, é criada a nossa variável. Se a gente for lá na nossa collection, em variáveis, ó, ela vai estar aqui. Beleza? E aí, como é que a gente vai usar isso daqui? Pronto, aí que está o pulo do gato. Então, o que a gente pode fazer primeiro? Vamos mudar isso em outros locais. Vamos colocar aqui, username também. Username. No nosso create user, tá? A gente pode já setar no início do nosso teste para ele setar o username dele já. Então, quando ele chegar no delete, a variável de ambiente já vai existir. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte, olha. A gente pode fazer isso aqui antes de começar os testes. Então, a gente verifica a requisição. Então, aqui, em vez de a gente verificar a resposta, a gente verifica a requisição. Então, para verificar a requisição, é simplesmente chamar o request. Request.data, passa ele para um JSON parse, tá? E em seguida, a gente consegue pegar, a partir dessa requisição, o próprio username e setar no ambiente. Beleza? Então, aqui, não vai mudar em nada os nossos testes. E se a gente vier aqui, ele vai setar com Carol SL aqui, tá vendo? Que é o que tá aqui. Carol, a resposta, a gente verifica a requisição. No nosso create user, tá? A gente pode já setar no início do nosso teste para ele setar o username dele já. Então, quando ele chegar no delete, a variável de ambiente já vai existir. Então, para isso, a gente pode fazer o seguinte, olha. A gente pode fazer isso aqui antes de começar os testes. Então, a gente verifica a requisição. Então, aqui, em vez de a gente verificar a resposta, a gente verifica a requisição. Então, para verificar a requisição, é simplesmente chamar o request. Request.data, passa ele para um JSON parse, tá? E em seguida, a gente consegue pegar, a partir dessa requisição, o próprio username e setar no ambiente. Beleza? Então, aqui, não vai mudar em nada os nossos testes. E se a gente vier aqui, ele vai setar com Carol SL aqui, tá vendo? Que é o que tá aqui. Carol SL. Então, aqui, na hora que a gente for fazer nosso script de delete, então vamos verificar aqui. Vou botar aqui esses testes. Tá? Aqui a gente verifica, então, que é menos de 200 milissegundos. Aqui que o status code tem uma string aqui de OK, retornando OK. E basta também verificar que se a mensagem de retorno ela vai retornar com o nosso username. Então, a gente pode verificar que ele vai incluir aquele username da variável de ambiente. Então, também é algo legal de fazer. Pronto, então se a gente executar aqui, pronto, tá tudo OK, passou. Então, quer dizer que aquele usuário existe. Então, pessoal, agora a gente vai fazer uma execução de toda a nossa collection. Então, a gente vem aqui, para a gente fazer a execução de toda a nossa collection, pode ser da nossa collection ou do nosso próprio folder, né? Mas a gente vem aqui, Run Collection. Aqui a gente pode setar a ordem do que a gente quer rodar, isso que faz diferença, né? Que uma requisição pode afetar a outra. Tá? Aqui a gente pode salvar as respostas para uma verificação depois, isso aqui impacta no desempenho, né?
né? Aqui a gente pode dar um delay, ó, dar um delay de 1 milissegundo, e aqui quantas interações a gente quer. Então vamos botar aqui, ó, 2 interações. E run. Tá? Aqui é porque eu esqueci de salvar, pessoal, então perdão. Lembrem disso, tem que salvar, para não dar ruim, tá? Então vamos voltar aqui na nossa collection, dar uma olhada de novo. E você tá aqui. Pronto, agora vai dar OK. Pronto, aí. Então aqui ele mostra os testes, tá? Test code aqui, aí. Pronto, deu tudo OK. Aqui no login, vamos ver se tem mais alguma coisa que eu queira. Não, tá tudo OK, é isso mesmo. E se a gente quiser, então, executar mais de uma vez, então, vem aqui, ó, delay de milissegundo. E ele vai mostrando aqui no fluxo, tá? Pronto, aqui, ó. Ele diz quantas vezes falhou. Então, é bem legal, tá? Isso aqui. E a gente pode também utilizar os monitores, pessoal. Então, como é que o monitor, justamente, ele faz um monitoramento de execução da nossa collection. Então, é meio como se fosse a nossa automação mesmo. Então, a gente cria um monitor, a gente pode fazer verificação da performance, das respostas, utilizando a nossa collection. Então, a gente chega aqui, Create Monitor. Então, aqui eu vou botar Pet Store. Vou dizer qual é a nossa collection. Tá? Então, current. Aqui, nossa variável de ambiente, Pet Store Key. A gente pode adicionar arquivo de entrada aqui, ó, JSON, CSV Files, mas é opcional. Aqui diz quando que a gente vai executar. Então, aqui, vou deixar o default. Para onde a gente vai enviar esse e-mail, né? Aqui tá meu e-mail default, tá meu e-mail default, mas aqui eu não vou querer enviar para lugar nenhum, tá? Aqui a gente pode setar o delay das nossas aquisições, né, para fazer uma verificação, e aqui a gente cria os monitores. Pronto, então depois que a gente criar, a gente executa esse monitor. Pronto, e aqui ele vai dizer quantos testes falharam, quais não falharam, tá? Vai dizer os motivos. Então, isso aqui é ótimo para a gente fazer uma análise, eu acho que falhou por tal motivo, sabe? Então, é super interessante que a gente faça essa execução para entender por que as coisas estão falhando, por que as coisas estão passando. E tudo facilita depois, né? Para a gente fazer um report. Então, aqui, por exemplo, ele está dando erro aqui, ó, no delete, tá vendo? E tá dando erro aqui também porque ele está passando esse carol aqui, essa variável de ambiente. E por que isso está acontecendo? Porque a gente está repassando a nível de collection, que a variável ele tá setado, né, com esse carol, sendo que, na verdade, o nosso usuário é carol SE, tá? Então, por isso que ele está falhando. Ok? Então, por enquanto é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima aula.